No arco final de One Piece, a oposição entre Luffy e Musama não vai ser apenas física. Vai ser uma batalha entre ideologias, entre arquétipos, entre dois extremos. Liberdade absoluta e controle absoluto. Mas, o que vai acontecer assim que os dois se encararem diretamente? Os poderes de Mu vão se sobressair aos de Luffy? Ou os poderes do Deus do Sol superarão o do soberano desse mundo? Esse cenário está prestes a acontecer em Elbaf e pode acrescentar uma nova transformação a Luffy do Chapéu de Palha. Se todo grande obstáculo como Rob Lucci do Flamingo Kaido o fizeram despertar uma nova forma, então o maior obstáculo até então, como nunca antes enfrentado, o fará desenvolver a sexta marcha, o Gear 666, através de um caminho muito diferente do habitual. Afinal de contas, o poder de Musama é muito maior do que tudo que a gente já viu. E hoje o Luffy não tá no seu nível, mas vamos falar sobre o que pode acontecer quando esse encontro rolar. Afinal de contas, sendo bem justo, depois de alcançar o seu auge no Gear 5, eu não sei exatamente como Oda vai fazer para extrapolar ainda mais os poderes do Luffy, além de refinar essa técnica. Mas o que dá para fazer é expandir ela lateralmente. A exemplo disso, a gente tem a quarta marcha, que tem o Tankman, o Bounceman e o histórico Snakeman. Então, como a transformação tem suas variantes, a quinta marcha também pode ter, e na verdade, ela meio que sem nome já tem, como o Luffy prova ao se tornar um gigante. Então a sexta marcha, o Gear 666, seria uma variante conceitual, o lado sombrio do Deus do Sol, que em Elbaf também é conhecido como o Deus da Destruição. A influência de Musama está prestes a provocar uma distorção nunca antes vista em Monkey D. Luffy. Bom, essa transformação não precisa ser um modo supremo do Luffy, né? A ideia geral é que ele entre nessa marcha ao sofrer a influência direta dos poderes do Imu, sendo possuído ou corrompido momentaneamente. Esse seria o momento mais perigoso de sua jornada, o instante em que ele flerta com a dominação mesmo sem perceber, seja para dominar os outros, né, ter poder para isso, ou para ser dominado. Se Musama conseguir usar o Dome Reverse no Luffy, a cena poderia acabar com ele se transformando em uma figura demoníaca, talvez com traços distorcidos de Nika, ou até incorporando elementos visuais do próprio Imu. Asas negras, rabo de seta, chifres, dentes pontudos. Tem também um detalhe crucial que não pode passar batido. No capítulo em que o Brogy é possuído e transformado por Imu, ele diz que sente que pode fazer qualquer coisa. Uma frase muito parecida com a que o próprio Luffy disse quando despertou a quinta marcha no capítulo 1044. Agora eu sinto que eu posso fazer tudo que eu quiser. Só que aqui há uma diferença fundamental. Quando o Luffy diz isso, ele está quebrando suas correntes. Quando o Brogy diz isso, ele está sendo enfeitiçado por elas. Isso mostra o perigo real do poder de Imu. Ele não prende você com guilhões, ele te dá asas falsas. Te injeta um poder tão incrível, te coloca num estado tão eufórico que você nem percebe as paredes invisíveis que estão sendo construídas ao seu redor. E é aí que entra o grande ponto aqui. Em conflito direto, o que ganha? A liberdade de Luffy ou o controle, a dominância de Musama? Eu imagino que um capítulo possa terminar com o Luffy sendo pego pelos poderes de Imu, tendo seu mundo virado de cabeça para baixo e retornando como um demônio. O último painel vai ser o Luffy no modo Nika na quinta marcha na sua versão diabólica, como se tivesse em uma transformação, o Gear 666. A comunidade vai ficar maluca, vai todo mundo enlouquecer, não vai entender nada, mas aí no capítulo seguinte, por mais que o Luffy tenha a forma esteticamente alterada, irmão, ele vai estar rindo alto como sempre. A gargalhada quebra o feitiço, porque o Luffy não obedece, ele não vai seguir ordens. O Luffy é livre, e essa liberdade, na minha visão, consegue quebrar as correntes de Imu e todas desse mundo. E sabe o que eu acho muito interessante dessa ideia? É que esse momento espelharia com perfeita precisão o que vimos lá em Skypiea, quando o Luffy enfrentou pela primeira vez um deus.
Naquela luta, ele neutralizou os raios de Enel por ser feito de borracha. Agora, lutando contra outro deus, em vez de neutralizar a eletricidade, ele neutralizaria o pacto espiritual por ser a personificação da liberdade. O Luffy é imune aos poderes de Enel, assim como ele é imune aos poderes de Imu-sama. Então eu realmente acho que uma situação parecida com essa vai se apresentar. O Imu vai tentar colocar o Luffy no Dome Reverse e a fruta do Luffy, melhor, a essência do personagem vai se provar um counter natural para os poderes de Imu. Não existe vontade nesse mundo capaz de sobrepujar a de Monkey e de Luffy. Por isso, eu não acho que ele vai ser controlado por Imu. Na real, eu acho que ele pode sim sofrer uma alteração estética. Imu pega ele, joga no Nome Reverse, põe o cara de cabeça pra baixo, tira ele ali do submundo e aí, pum, tá um Luffy lá, Nick em forma demônio, muito diferente. Só que por dentro, irmão, a liberdade de sempre. Eu acho que dá pra ter aquela aparência mais diabólica, mas ele nunca vai responder às ordens do soberano desse mundo. Inclusive, o que torna a possibilidade dessa transformação ainda mais interessante é que Oda pode já estar plantando aí pistas dessa distorção que vai ocorrer com o Luffy. No próprio Gear 5 usado em Elbaf, diferente do que a gente viu em Egghead, em que o Luffy, do Neida, volta para as roupas clássicas, ele mantém as roupas de Elbaf e o capacete dele mesclou com sua cabeça. Os chifres ali se fundiram com seu corpo, como se ele tivesse se tornando um demônio dentro da sua própria forma divina. Seria esse um foreshadow pro Gear 666? O que interessa nesse cenário é que no 1 contra 1, eu acredito que os poderes do Luffy vão sobrepujar os de Imu-sama. E é aí que a gente sai do cenário micro e vai pro macro, deixa o individual de lado e parte pro coletivo. O poder de Imu-sama, o Dome Reverse, é um pacto que é inspirado no jogo Reverse, mais conhecido como Otelo no Brasil, que é um jogo de tabuleiro estratégico para 2 jogadores. Ele parece muito simples à primeira vista, mas tem uma profundidade estratégica enorme. A ideia do jogo é o seguinte: terminar a partida com mais peças da sua cor no tabuleiro do que o seu adversário. Cada peça é um disco de 2 cores, preto de um lado e branco do outro. O jogo começa com 4 peças no centro do tabuleiro em formato de cruz, 2 peças brancas em posições diagonais e 2 peças pretas também diagonais. O jogador com a cor preta sempre começa tal como Imu-sama iniciando o ataque em Elbaf. A ideia é que você capture as peças do seu oponente, o que significa virar elas para sua cor. O que Imu-sama está fazendo com Dory e Brog é basicamente capturar as peças do Luffy. Ele está virando as peças para o seu lado e tirando do seu principal oponente. Pegar eles, e virá-los ao avesso, transformando-os em peças sob o seu controle. Com isso em mente, fica claro que o Luffy precisa de alguma forma para transformar essas peças que Imu-sama roubou deles. Então ele precisa pegar essas peças pretas e transformá-las em brancas. No reverse, quanto mais peças você vira, mais poder você tem no tabuleiro. Mas tem um detalhe: virar muitas peças rápido demais pode te deixar vulnerável no fim, porque é um jogo que se decide nos últimos lances. Então vamos lá, tá? Imagina o mundo como um enorme tabuleiro de reverse, ou pelo menos Elbaf. O nome Dome Reverse, associado ao ataque do Imu-sama, é inspirado nesse jogo que se trata de reversão, e Imu-sama é o mestre disso. Só que no mesmo jogo, o Luffy também pode jogar, de 2 formas diferentes, a primeira sendo a menos ousada. Através da libertação, essência da sua forma Nika, ele pode romper os pactos, arrebentar as amarras que Imu-sama usa para prender seus escravos demoníacos. O Gear 5 já mostrou que o Luffy pode transformar o mundo ao seu redor com a imaginação. E assim como ele trouxe luz com os tambores da libertação, ele pode conseguir libertar quem foi transformado por Imu, revertendo o próprio reverse. O limite para ele não existe. Imu-sama disse no capítulo 1150 que sob a dominância de Mu, nem a lógica e nem o senso comum se aplicam, exatamente como a forma Nika. Pro Luffy Pica-Pau Biruta, nem a lógica e nem o senso comum se aplica. Então romper esses contratos amaldiçoados é algo que o Luffy deve ser capaz de fazer, seja através de sua natureza, dos poderes de sua fruta ou até com um haki tão poderoso que quebre a vontade imposta por Imu. E é aqui
que a gente vai um pouco mais longe, numa zona que, pelo amor de Deus, começa a ficar um tanto quanto perigosa. Porque você lembra da Terceira Guerra Ninja. Se o Imu consegue transformar seus subordinados em demônios, algo que ele é, pode ser que, assim como ocorreu com a Bonnie, o Luffy consiga transferir o chakra da Kyuubi para sua aliada. Pode ser que o Luffy consiga transferir a forma Nika para os seus aliados. Vale lembrar, pelo amor de Deus, que isso aconteceu com a Bonnie por N motivos diferentes e 2 deles pareciam essenciais na época. Ela ser uma criança que tinha uma fé praticamente inquebrável em Nika, né, todo um futuro aí pela frente, e obviamente a habilidade dela da Toshi Toshi no Mi, que consegue transformar ela num futuro que ela consegue imaginar. Agora, se por acaso o Luffy chegar a ser livre o suficiente para transformar e libertar a forma Nika para todo mundo, a gente teria uma verdadeira batalha de reverse nesse grande tabuleiro que é o universo de One Piece. O Luffy e Imu brigando para ou transformar o subordinado em demônio, ou para transformar o aliado em Deus do Sol, né? No caso, transformar ele ali para se libertar. E para deixar bem claro, tá? Se algo assim acontecer, eu espero que a forma Nika dos amigos do Luffy seja algo puramente estético, com o sentimento de liberdade do interior da pessoa. Se o Zoro entrar num modo Nika pica-pau biruta e fazer as birutices que o Luffy faz, nossa, eita! Imagina ele se escangalhando de rir ali até quebrar o meio, o Jinbe assim, a Robin também, vai virar um grande circo, né? Uma verdadeira palhaçada. Fica uma coisa meio desproporcional, né? Por mais que seja mais ou menos o que o Imu tá fazendo agora, só que, enfim. Se for para todo mundo entrar num modo Nika, que seja só aparência não aplicável nos poderes. Só pra, trazendo aqui bem claro no simbolismo, tá? Sob a influência do Luffy, eles personificarem a liberdade para todos. Fora isso, é um perigo. Só que eu acho que ao invés de criar um exército de Nikas, o Luffy pode simplesmente restaurar a identidade de quem foi corrompido, sendo counter natural da Akuma no Mi, ou seja lá o que seja, o poder de Imu. Isso carrega mais significado ainda, eu acho, do que eles se transformarem em Nika, porque cada pessoa tem a sua própria identidade, e o que o Luffy está fazendo ali seria tirar elas do lado demoníaco e trazer elas para o seu lado pessoal, para o lado humano delas, para o lado em que elas são o que de fato elas são. Isso também justificaria muito bem o porquê o soberano desse mundo tem tanto medo de Nika. Além de tudo que ele representa, claro, né, ainda é o inimigo natural de seus poderes. Aí, meus queridos, é muito mais suave. Eu acho realmente bem legal que algo assim aconteça. Enquanto o Imu vai transformando as pessoas em demônio, o Luffy consegue, através da libertação, restaurar a essência delas e torná-los novamente humanos. Então vai ser sim uma grande batalha de reverse. Mas a máxima continua. Eiichiro Oda gosta de brincar com um perigo, mas enquanto ele estiver escrevendo essa obra e brincar com o perigo e continuar acertando, meu querido, eu digo pra vocês do fundo do meu coração, eu só tenho uma coisa pra falar: tenha fé no Oda. Bom, se por acaso acontecer, o Gear 666 vai ser uma transformação pontual do tipo Nightmare Luffy e não precisa retornar para a obra em outros momentos. Por mais que eu sei que muita gente aí espera que o Moria volte para dar aquela bufada histórica num Nika Nightmare boladão insano. E eu sou uma dessas pessoas. Enfim, talvez o Gear 666 seja uma virada em apenas uma página, mas com certeza carregaria um simbolismo poderoso. Mesmo sob a influência do diabo em pessoa, uma influência extremamente demoníaca, o Luffy não seria corrompido por sua ganância. Mesmo sob a pressão da maior dominância desse universo, o Luffy jamais dobraria os seus joelhos. Além de que o momento poderia até mesmo ser uma provação para o próprio personagem ao resistir a si mesmo. Por mais que, sendo bem sincero, cara, eu imagino, vamos lá, se o Oda for adaptar e optar por algo dessa maneira, é muito mais provável que o Luffy encare, mano, a situação com essa cara de paspalho aí, mano, de tô entendendo é nada, mas é isso, vou sentar porrada nesse vacilão aí e me tornar o rei dos piratas. É isso, o cara luta pela liberdade e nesse momento, ele não vai só virar as peças do tabuleiro de reverse, ele vai virar o mundo inteiro de cabeça para baixo.
Pegou a referência? Pois é, o mundo desde que Muzama, o soberano, tá virado de cabeça para baixo. E agora o Luffy vai virar ele novamente de cabeça para baixo, no caso colocando tudo em ordem, colocando ele novamente como era antes da dominância de Imu-sama. Agora, o Roger sabia de todas essas questões quando começou sua jornada? Eu acredito que não, tá? Mas todas as palavras desse personagem são fortes, são muito bem pensadas pelo Oda. E no fim, poderia de fato ser um foreshadow que a gente consegue relacionar aos poderes de Munerona. Meus queridos, esse foi o vídeo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito. E é isso, tamo junto demais. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Não esquece do comentário e a gente se vê no próximo. Beijo gigante. É isso, galera. Valeu!